Olá, que bom ter você conosco para juntos aprendermos um pouco mais sobre história da igreja. E para esse desafio de conversarmos aqui sobre 2000 anos de história, nós precisamos, claro, fazer de uma maneira mais resumida. Nós vamos usar esse material da editora Kalel, essa revista, A História da Igreja, uma jornada através dos séculos, a maravilhosa história do povo de Deus e seu impacto no mundo. E fui eu mesmo quem escrevi esse material e, como eu falei, de uma maneira resumida, nós estaremos aqui abordando os principais personagens, abordando os principais eventos ao longo desses 2000 anos de história. E para nós iniciarmos nessa primeira aula, nós queremos falar sobre a importância de conhecer a história da igreja. E eu quero começar lendo pelo menos 2 versículos bíblicos. O primeiro está em Hebreus 12, verso 1 e 2, que diz assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Essa versão é a NVI e fala justamente disso. Nós temos muitas testemunhas e testemunhos ao nosso redor. Ao longo desses 2000 anos de história, muitas coisas podem nos edificar e fortalecer a nossa fé. Nos colocar também numa posição de nos livrarmos do pecado, sempre olhando para Jesus. O segundo versículo, que também vai trazer essa base para todo o nosso conhecimento sobre a história da igreja, é o Salmo 90, verso 1 e 2, que diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É isso mesmo, o nosso Senhor, ele continua no governo, sempre foi de geração em geração. Nós vamos ver que ao longo dos séculos, esse nosso Deus guardou e preservou o seu povo e chegamos até os nossos dias. Vamos então entrar nesse tópico 1, que fala da importância de conhecer a história da igreja. É lamentável que muitas pessoas ignoram o que aconteceu nesses 2000 anos de história. Muitas pessoas conhecem o texto de Atos dos Apóstolos, como foi ali o início da igreja, a igreja primitiva, depois que Jesus foi assunto aos céus, mas depois não sabe mais nada, só consegue enxergar aí talvez a realidade dela, que vai numa igreja, pertence a uma igreja, mas não consegue dimensionar tantos desafios, tantos problemas, tantas dificuldades que foram superadas nesses 2000 anos de história para que a igreja chegasse até os nossos dias, e isso tem muita preciosidade para nós. E aqui o primeiro ponto é justamente isso. É importante se conhecer a história da igreja porque gera credibilidade de que a igreja é um projeto divino. É impossível você conhecer a história da igreja e você não enxergar que, de fato, é Deus que está guiando, protegendo, conduzindo, livrando o seu povo. É algo que só mesmo essa certeza de que Deus está no controle de tudo é que nos faz realmente acalmar o coração e ver que a mão do Senhor guia todas as coisas. Quando nós falamos disso, é importante nós lembrarmos de 2000 anos atrás. Você imagine a cena. Jesus com 12 discípulos. Jesus, um mestre que era visto com desconfiança, Galileu, Nazareno, um líder que escolheu, na ótica humana, pessoas despreparadas, pescadores, gente simples da vida, para ser os seus discípulos. Se imagine isso. E do outro lado, alguém que olhava, por exemplo, Império Romano, os seus soldados, a sua expansão, a quantidade de escravos que mantinham aquele império. Quem olhava esses dois grupos, podemos dizer assim, jamais imaginava que, ao longo dos séculos, Jesus e os 12 espalhariam-se pelo mundo, fariam discípulos e durariam até hoje, enquanto o grande Império Romano ruiria. Não tem explicação humana, é a mão do Senhor.
Até hoje, a gente sabe da importância de qualquer coisa que consegue se manter. E isso mostra a sua relevância. Por exemplo, você vai no mercado. Lá no mercado tem vários produtos e alguns deles você vai ver assim, desde 1800 e alguma coisa, desde 1950, desde... O que aquele produto está comunicando com essa informação? Ele está querendo dizer, está no mercado há bastante tempo, deve ser um produto bom, né? Porque foi resiliente, foi perseverante. A mesma coisa quando nós paramos para ver sobre a história da humanidade, sobre movimentos, mas no nosso caso, a Igreja do Senhor, 2000 anos de história, está ali, de pé, apesar de tanta perseguição, de pé, apesar de tanta infiltração que tentaram colocar na igreja, de pé, apesar de tanta dificuldade que surgiu. Por quê? É obra divina. Conhecendo, nós vamos ter credibilidade de fato que isso veio dos céus. Ponto 2. Também é importante conhecermos a história da igreja porque confirma as doutrinas que nós cremos. Quando nós vamos ver o desenvolvimento doutrinário ao longo dos séculos, nós vamos ver que foi feito com muita responsabilidade, maturidade e oração. Não foi decisões tomadas com a mente de uma pessoa, por uma interpretação de achismos, não. Tudo era regado ali com muito estudo, com muita oração, com muita direção do Espírito Santo. E claro, ao longo desses 2000 anos de história, nós vamos ver que houveram pensamentos contraditórios, houveram opiniões diferenciadas, inclusive sobre aquilo que faríamos ou não com o Antigo Testamento. Muitas coisas ao longo desses séculos veio à tona, mas também nós vamos poder descansar o coração, porque nós vamos ver a mão de Deus conduzindo todas as coisas e conduzindo também esse desenvolvimento doutrinário para que a nossa fé continuasse pura naquilo que Jesus ensinou. O ponto 3 também é importante, porque ensina-nos a evitar os erros do passado. Aqui a gente está tendo uma imagem do tempo da Inquisição. E a gente precisa reconhecer, ao olhar para a história, e vamos ver isso, que a igreja cometeu erros. Quando eu digo igreja, não a igreja perfeita, mas a igreja militante, a igreja que está nessa terra. A igreja composta por gente como eu, como você, gente imperfeita, gente que se equivoca, gente que erra. E ao longo de 2000 anos de história, teve muitos erros sim que a igreja cometeu por não estar em sintonia com os céus nas decisões que foram tomar e assim por diante. Então, quando nós conhecemos a história da igreja, nós vamos ter pelo menos a oportunidade de identificar esses erros, mas também superá-los, não repeti-los. Quando o problema não é identificado, ele tem uma grande probabilidade de ser repetido. Mas quando ele é identificado, ele pode ser evitado. E o conhecer a história da igreja nos capacita a isso, a reconhecer os erros e evitá-los. Também é importante conhecer a história da igreja porque fortalece a igreja hoje com os exemplos do passado. Tem tanta gente boa que passou na igreja, tanta coisa maravilhosa que aconteceu, tanto testemunho edificante e inspirador que hoje nos beneficiam. E que nós possamos, de fato, estar aberto para receber essa inspiração de tantas testemunhas que Cristo fez ao longo dos séculos ali, exemplos inspiradores, vidas de homens e mulheres de oração, de testemunho nobre que vão nos inspirar. Aqui você pode ver uma imagem de Inácio de Antioquia. Este homem era um pai da igreja, e você também percebe feras ali o devorando. Ele tem um testemunho lindo, vou contar o finalzinho porque depois lá na frente a gente volta a falar dele. Mas quando os seus seguidores e discípulos souberam que provavelmente ele seria lançado às feras e se tornaria um mártir, tentaram de uma forma ou outra convencê-lo a fugir, a não enfrentar o martírio, a ficar mais um tempo nessa terra. E quando ele ouve falar sobre isso, ele confronta os seus seguidores dizendo: não me tirem esse privilégio. O privilégio de morrer pelo Senhor. Eu quero ser esse trigo moído, assim como foi o meu mestre, para que também
um pão seja feito e vidas sejam alimentadas, e ele vai para o martírio sem medo, sem temer, sabendo que estava fazendo a vontade de Deus e vendo inclusive na morte uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. É impossível você ler o exemplo deste homem ou dos pais da igreja, de tanta gente boa, e não ser inspirado. E nós vamos, ao longo dessa jornada, também ser edificados por essas vidas. E dentro desse primeiro tópico, o ponto 5 fala que é importante conhecer a história da igreja porque revela os verdadeiros propósitos da existência da igreja. Ou seja, nós vamos ver que teve momentos onde as pessoas elas não queriam ser sal e luz lá fora, mas queriam se isolar, se enclausurar. Né? A gente vai ver movimentos como o monasticismo, onde pessoas iam para as cavernas, não, o que importa é eu ser santo, eu buscar Deus, eu viver a minha solitude. Mas também a gente vai ver que teve momentos onde as pessoas entenderam, não, a gente precisa sair para fora, precisa evangelizar. Outros também entenderam que precisavam fazer ação social. Outros quiseram dar uma ênfase nas músicas de adoração. Qual é mais importante? E a gente, conhecendo a história da igreja, vai perceber que a igreja foi amadurecendo, foi gerando esse equilíbrio necessário. Nós fomos chamados para várias frentes, mas sem perder essa conexão com os céus. Na história da igreja, nós vamos ver como isso é importante refletir sobre o nosso propósito também. Né? E aqui, claro, você tem essa imagem do Santo Antão, que foi um desses que vivia mais isolado e tinha suas experiências espirituais. Aplicando o texto, esse aplicando o texto é para que nós venhamos trazer então essa reflexão para nós. E diz assim: sem compreender a história do cristianismo, não podemos compreender plenamente a nós mesmos. Mas quando conhecemos o agir do Eterno na condução do seu povo ao longo dos séculos, nos sentimos privilegiados em poder fazer parte do projeto mais nobre que a humanidade já conheceu. E é isso mesmo. Eu e você que somos igreja, nós pertencemos ao projeto mais nobre que a humanidade já pôde presenciar. No ponto 2, termos e finalidades, apenas para te dar uma direção do que nós vamos utilizar e qual é o propósito de estudar a história. Enfim, definição desse termo, história, ela é a tradução dessa palavra investigação, que vem do grego. Nós temos ali dois nomes importantes, Heródoto, que é considerado o pai da história geral. Nós vamos ter também o Tucídides, que foi o primeiro a aplicar esse método, principalmente esse método científico de cruzamento de dados, para que então fosse separado do que achismos ou interpretações isoladas, mas para o que de fato é a verdadeira história. E a finalidade, resgatar e compreender realizações, no nosso caso, de fé, religiosas, sociais, culturais, políticas, econômicas, tudo isso que a igreja veio gerando impacto. Essa é a finalidade, então, de nós estudarmos um pouco mais sobre a história da igreja. Como que a história é formada? Quais são as fontes auxiliares? De onde vem tudo isso? Aqui a gente colocou algumas, por exemplo, a arqueologia, que são os utensílios, pinturas, túmulos, esculturas, cerâmicas, construções, tudo isso que a arqueologia vai descobrindo, vai contando um pouco da história dos povos. A gente tem também as fontes escritas, e no nosso caso, de história da igreja, são as principais, aquilo que ficou registrado, a epigrafia, Então, isso pode ser de pergaminhos, de argila, de moedas, de metais, de papiros, E assim por diante, são tantas aí as fontes escritas que podem nos auxiliar na compreensão da história da igreja. Eu posso até dar um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, você vai ver a imagem desse barco. Esse barco, ele é conhecido como o barco de Jesus, foi uma descoberta que fizeram, não há muito tempo atrás, ali no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, a gente sabe que não é um grande mar de água salgada, é um mar de água doce. E ele é reduzido. Havia muitas críticas concernente ao Evangelho, porque não se haviam encontrado ainda restos de barco que coubesse mais de 5, 6 pessoas. Então, como que Jesus, eram ele mais 12 discípulos e andavam ali no Mar da Galileia dentro de um barco. Porém, essa descoberta arqueológica mostrou que sim, esse barco comportava 14 pessoas. Ou seja, é a arqueologia comprovando a veracidade da Bíblia Sagrada. Nós temos, por exemplo, essa pedra no Museu de Israel, e ali nós temos o nome, por exemplo, de Pilatos.
aquele que os evangelhos vão descrever que lavou as mãos ali na condenação de Jesus, havia uma grande crítica se de fato existiu esse personagem ou não, mas a arqueologia comprovou sim que Pilatos existiu. Então são essas questões muito importantes que a arqueologia vai trazendo que vão comprovando a veracidade do evangelho e a história então vai sendo aí reescrita, né, e melhor compreendida, tá? A gente tem algumas ciências auxiliares que podem também ajudar na compreensão da história da igreja, aqui a gente cita elas: geografia, conhecer, né, os mapas, como foi essa expansão da igreja, vai auxiliar a nossa compreensão de história da igreja; cronologia, a ordem dos fatos, porque geralmente as pessoas até sabem, teve um Lutero, teve um Agostinho, né, teve tal personagem, mas aonde que ele se encaixa? A gente vai conhecer essa sequência cronológica. Como falamos, arqueologia, paleografia, epigrafia, heráldica, fala de símbolos, sigilografia, esfragítica, numinástica, né, fala das moedas e assim por diante. Então, tem muitas outras ciências que podem nos auxiliar a compreender a história da igreja. Finalizando, eu quero mais uma vez trazer essa aplicação do texto que diz assim, olha: não podemos jamais esquecer que a história como evento é absoluta, ocorrendo somente uma vez no tempo e no espaço. Mas a história como informação, pesquisa e interpretação é relativa e sujeita à mudança. Isso também se encaixa na história da igreja, exceto o que temos no livro de Atos. O famoso escritor Justo Gonzalez, comparando os evangelhos com as informações desse assunto, diz: naturalmente, isso não quer dizer que toda a história da igreja tem o mesmo valor e a mesma autoridade que o livro de Atos. Ao contrário, a igreja sempre creu que o Novo Testamento e a idade apostólica têm uma autoridade única. Isso aqui é importante porque a gente não pode também considerar que as descobertas da história da igreja têm um valor sagrado. A história está sendo reescrita e redescoberta ao longo do tempo com as investigações que ainda continuam sendo feitas. Porém, é importante essa fala desse especialista Justo Gonzalez, porque ele está dizendo, olha, quer conhecer a história da igreja? É importante, mas aquilo que nós temos em Atos é inspirado pelo Espírito Santo. O que vem depois, com historiadores e assim por diante, não tem essa inspiração. Isso é importante a gente saber. E finalizamos com uma simples reflexão para a nossa semana que diz assim: as informações sobre a história da igreja precisam despertar em cada um de nós a confiança de que Deus está no controle da história e nos levar a aprender com o passado para melhor servir a Deus no presente e no futuro. É isso mesmo? A informação sem a prática, se nós não trouxermos para a nossa realidade, isso não nos fizer crentes melhores, igreja melhor, não tem relevância. Então, que todas essas informações que nós vamos receber nessas aulas possam nos fazer pessoas melhores. Que Deus abençoe. Até a aula que vem.